Ao assumir o cargo na Suprema Corte, o ministro Flávio Dino herda da ministra Rosa Weber um acervo inicial de 341 processos em tramitação entre ações e recursos. Um dos casos que vão ficar sob a relatoria do novo ministro envolve as conclusões finais da CPI da Covid do Senado, que tem como um dos alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também passarão às mãos de Dino recursos e ações que discutem o indulto concedido pelo ex-presidente a pessoas com pena de prisão não superior a 5 anos. Na volta à cadeira de juiz, Flávio Dino também herdará um caso contra um ex-colega do governo Lula. Juscelino Filho, ministro das Comunicações, é investigado por supostos desvios de emendas parlamentares à Prefeitura de Vitorino Freire, no Maranhão, comandada pela irmã dele, Luana Rezende. Juscelino, inclusive, participou da cerimônia de posse no Supremo. O ministro de Lula chegou ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Rodrigo Constantino. Pois é, a gente pode ter algumas certezas, né? São previsões, mas eu estou disposto a apostar alto que eu não vou errar, né? Primeiro que ele vai engrossar o caldo da turma que persegue Jair Bolsonaro. Então, os casos todos que dizem respeito a uma narrativa contra o ex-presidente, a começar com aquela CPI circense que você mencionou, da Covid, né? Tudo isso vai ser usado como instrumento extra a mais para perseguir Bolsonaro. E tudo aquilo que diz respeito a companheiros petistas e da esquerda e do centrão fisiológico que está sempre muito disposto a trocar o seu apoio pela governabilidade por coisas, digamos assim, não muito abstratas ou nobres, como princípios ou como patriotismo, mas sim coisas mais materiais, né? Esses vão ser protegidos. Esses a gente sabe que vão ser, de alguma forma, blindados. Eu não quero nem mesmo ter que lembrar aqui que vivemos num país, né? O Brasil, que Sérgio Cabral está livre, leve e solto. Não tem nenhum mais cacique de corrupção aí envolvido na Lava Jato que esteja preso. Então, a gente sabe, né, que o tom vai ser esse. E outra coisa que a gente pode apostar com uma alta dose de convicção é que Flávio Dino não vai se considerar suspeito em nenhuma hipótese. Ele pode avaliar até mesmo algum caso de parente, ele não é suspeito, porque nenhum magistrado do Supremo é suspeito de nada, nem Toffoli advogando, decidindo coisas para o ex-cliente, o PT, nem ministros ali avaliando habeas corpus de padrinhos e tudo mais, ninguém é suspeito. A gente sabe que o único juiz suspeito no Brasil foi mesmo Sérgio Moro. O resto é totalmente imparcial, mesmo quando eles são as vítimas nos inquéritos elásticos, né? O sujeito queria prendê-lo, o outro golpista queria arrastá-lo em praça pública, mas ele, mesmo assim, pode ser o juiz porque não é suspeito. Silvio Navarro, sua opinião. Bom, primeiro que chama a atenção no enunciado, Joyce, que você trouxe há pouco, a ministra Rosa Weber se aposentou e deixou 341 processos em andamento, né? Eu fico imaginando o que a Rosa Weber fazia naquele gabinete, que ela não teve tempo de analisar esses processos. E não se trata só de recursos, não. Tem muita coisa ainda em estágio, em fase inicial, embrionária, que ela sequer mexeu. Segundo ponto, CPI da Covid nas mãos do Flávio Dino. Nós estamos em fevereiro de 2024, já é outro governo. 2024, o Flávio Dino vai revirar a caixa da CPI da Covid, que foi um verdadeiro picadeiro, não produziu nada além de, por exemplo, desrespeitar a médica. Eu me lembro da doutora Anise, foi desrespeitada naquela comissão. Além de toda aquela cena que o Renan Calheiros fazia, todos os dias ele tinha um calendáriozinho de mortes na mesa dele, ele ficava atualizando o número de mortes, todo mundo de máscara. Aquilo foi um show de horror para alimentar determinadas narrativas, a própria máscara, que depois as organizações de saúde, as entidades comprovaram que não tinha eficácia, entre outras coisas que até hoje é proibido falar, que é proibido citar, apesar de estudos, apesar de muita coisa estar sendo revista mundialmente, no Brasil é proibido. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto
é que o Supremo Tribunal Federal, e não tem a menor dúvida de que o Flávio Dino será mais um nesse palco, o Supremo Tribunal Federal hoje é um lugar para atuações, eles atuam. Eu me recordo o ex-ministro da Corte, Marco Aurélio Mello, foi presidente do TSE 3 vezes, presidiu o Supremo Tribunal Federal, passou mais de 3 décadas, 31 anos, desde que foi nomeado pelo primo Fernando Collor no Supremo Tribunal Federal, e numa entrevista recente, ele hoje é uma das cabeças mais lúcidas sobre o judiciário e o que fizeram com a nossa Constituição. O Marco Aurélio Mello dizia que, em parte, a culpa era dele, porque quando ele presidiu a corte, ele determinou a transmissão das sessões pela TV Justiça. E aí os ministros gostaram de aparecer ao vivo. O Brasil começou a acompanhar o que eles faziam e o auge, obviamente, foi em 2012 na Ação Penal 470 do Mensalão, onde eles de fato atuavam. E aí o brasileiro passou a conhecer a escalação dos ministros da Corte, mais do que da seleção brasileira. Muita gente que está nos assistindo agora sabe quem são os 11 ministros do STF, mas não tem a menor ideia de meia dúzia que hoje veste a camisa da seleção brasileira. Outro fato que chama atenção, Piotr, é a presença do Collor, né, que pode ser preso pelo STF. O Binha vai colocar uma foto dele aqui, bem feliz, na cerimônia. Mas quando você olha para Fernando Collor e olha para o Supremo, você se lembra do presidente do Supremo à época do impeachment de Dilma Rousseff, que também estava lá, o ministro Lewandowski, que presidiu aquela sessão de impeachment e que fatiou o processo de impeachment numa afronta para, obviamente, uma reclamação contundente no plenário do próprio Fernando Collor, que era senador naquele momento. Se tinha alguém que conhecia a lei do impeachment, era Fernando Collor. Mas, enfim, falar do Supremo, o Silvio fez um relato muito completo aí, com a eloquência e o conhecimento que lhe são peculiares. Mas o problema do Supremo é que se tornou um negócio tão fora da lógica jurídica brasileira. Eu estou falando da Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, é onde tudo deveria ser pacificado. E o Supremo se transformou hoje na maior fonte de insegurança jurídica do país. Ontem nós ouvimos aqui o advogado Paulo Faria, e independentemente do mérito, ele fazia reclamações que seriam completamente fora de lugar se essas reclamações fossem feitas há 5, 6 anos. Reclamar, por exemplo, que o advogado não tinha acesso aos autos. Ele reclamou ontem, vários advogados reclamam isso. Que um advogado, como nós já noticiamos aqui por diversas vezes, não pode fazer sustentação oral. Que, por exemplo, você não tem previsibilidade jurídica de nada, ou que há inquéritos, por exemplo, que não tem ninguém com foro privilegiado estejam sendo julgados no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso, 5 anos atrás, era impensável. Se alguém fosse escrever, por exemplo, uma ficção para demonizar, para fazer uma chacota com o Supremo Tribunal Federal, eu tenho plena convicção que não seria tão criativo. Porque provavelmente o escritor ou o roteirista diria, não, mas aqui estou exagerando. Não, um pouco menos. Coisa de 5, 6 anos atrás, impossível imaginar. O Supremo é exatamente hoje uma caricatura do que deveria ser uma corte que, como foi, a história do Supremo é essa, pacificadora. Tudo chega no Supremo. Antes desses inquéritos serem instaurados, de ofício, pelo Supremo Tribunal Federal, já se reclamava que muita coisa subia no que se chamava também na Justiça de quarta instância. Passava no STJ, havia uma decisão, não, vai para o Supremo. Aí descobriu-se que o Supremo começou a gostar tanto desse protagonismo que o Silvio mencionou em relação a, por exemplo, a TV Justiça, que transmite ali as sessões do Supremo, em que eles começaram, e os advogados usavam, se não me engano, há mais de 30 maneiras de se buscar alguma coisa no Supremo Tribunal Federal. E se nenhuma delas caber à sua reclamação, tem um outro negócio chamado petição inominada. Ou seja, não precisa ter justificativa. Você diz ali que é uma petição inominada. E aquilo prossegue. Você se lembra dos embargos infringentes por aí? Quer dizer, tudo isso dava uma ideia de um Supremo, eu vou insistir nesse termo, garantista. O Supremo adorou dizer que ele era garantista. Sobretudo depois em relação aos presos da Lava Jato, aos condenados da Lava Jato, que não, era preciso buscar a última instância, todos os recursos possíveis. Qual é o garantismo que está sendo oferecido a esses brasileiros, por exemplo, que estão presos do dia 8?
ou a todos os outros, a pessoas acusadas por alguma ligação política ou qualquer coisa parecida com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Onde é que está o garantismo? O garantismo serve para o Sérgio Cabral, como disse o Constantino, condenado a mais de 400 e poucos anos, alguma coisa assim, né? 400 e poucos anos, eu vou dizer, 400 e poucos anos de condenação, somadas as penas todas, né? E tem garantismo para ele. E aí para alguém que estava vendendo algodão doce, está lá, preso ou com tornozeleira, com medida cautelar. Então, essa chegada do Flávio Dino, levando-se em conta o que ele dizia como ministro, ele vai dizer que lá eu era político, mas é que o Supremo se tornou um negócio que ele não conversa com a Constituição brasileira e nem com a sociedade brasileira que entendia a realidade brasileira. Até outro dia. Hoje é imprevisível. O Supremo é como a Folha, né? A Folha finge que nasceu na campanha das diretas já. Mas a história da Folha é mais antiga, está comemorando 103 anos de vida, né? E nessa história figura, por exemplo, o capítulo em que veículos da empresa eram emprestados, digamos assim, aos órgãos de repressão políticos mais selvagens para a perseguição aos inimigos do regime. É bom saber. O Supremo, também parece que a história começou recentemente. Não, é mais antiga. O Supremo foi o responsável, obedeceu ao Getúlio, como um cão obedece ao dono, no caso da expulsão da mulher do Luiz Carlos Prestes, o líder comunista, Olga Prestes, que era judia, alemã, comunista, foi deportada para a Alemanha, onde morreu num campo de concentração, e a filha sobreviveu. Então, ali também o Supremo, isso não conta. Esse fato não existiu. E outras coisas. O Supremo, enquanto vigorou o AI-5, o Supremo cresceu, diminuiu em tamanho. 18 ministros, 11 ministros, tal, e não chiavam. E também se dizia que ninguém sabe que vem de barriga de grávida e cabeça de juiz. Já se sabe há algum tempo aí o que vem de barriga de grávida, né? A tecnologia permite. De cabeça de juiz você sabe mais ainda. Alguém aqui não consegue antecipar o voto de cada um em cada caso? É jogo com cartas marcadas. Cartas marcadas. Eles não obedecem sequer aos dois pré-requisitos fixados pela Constituição para indicar alguém para o Supremo. A Constituição pede pouco, notável saber jurídico e ilibada reputação. Para você ser um jurista notável, você tem que publicar algum livro. O Toffoli publicou depois um livro escrito por outros e depois de ter sido reprovado 2 vezes na tentativa de ingressar na magistratura paulista. Está aí, decidindo tudo. E o Supremo agora transformou-se tão claramente num partido que o Lula vem dizer: eu me orgulho de ter nomeado um comunista. A gente não tem que saber o que eles vão decidir, eles têm de consultar os autos do processo. Agora nomeiam. Quem começou a bastardar de vez o Supremo foi o Lula, mais uma herança, mais um tópico da herança maldita. Porque nomeou gente como ele, Dilma, eles nomearam gente como Toffoli. A Rosa Weber é outro capítulo especial. A gente está falando do Lula, compara o Hitler, a reação de Israel, a Alemanha nazista, o Holocausto, a reação de Israel contra o Hamas. A Rosa Weber enxergou o dia da infâmia, né, o nosso Pearl Harbor, no 8 de janeiro. Essa daí não tem a menor noção de nada. Se puserem na direção da casa dela, ela erra. Não sei se ela chegou em casa depois de sair do STF ou continua vagando por aí, porque ela conseguiu dar um voto que deixou todo mundo perplexo, porque ninguém entendeu se ela tinha votado contra ou a favor. Aí ficou aquele mal-estar, vocês lembram disso? Um momento inesquecível.
da TV Justiça. Então, imagina, o juiz acabou de votar e o réu falou, o senhor me condenou ou absolveu? Era por aí. Ela era juíza do trabalho, né? Estava acostumada a condenar patrões, é sempre assim, na Justiça do Trabalho você condena o patrão. Aí botaram ela naquela coisa complexa, lá, botaram uma toga nas costas dela e pronto. Foi saudada como uma luminar do direito aí, quando não entende nada. Não passaria se direito, noções de direito, fizessem parte do exame do Enem, ela não saberia escrever 10 linhas. Eram escritas por... Ela devia revisar o que escreviam os que a auxiliam, porque esses caras devem escrever alguma coisa aproveitável. Do jeito que saía era a mão, era a interferência da mão da Rosa Weber. Então essa turma toda muda de ideia, passa a pensar o contrário, só condena inocentes, liberta culpados. Então está do avesso como o Brasil. E eles se acham, né, para ficar no achar no sentido aí usado como gíria. Eles se acham, eles adoram ouvir o som da própria voz falando juridiquês. Eu adoro as citações quando o Gilmar Mendes entra naquela feira de citações em alemão, eu gosto muito, porque aí eu não preciso procurar saber o que ele está dizendo. Ninguém entende nada. Alemão. Ele só cita alemão. Você acha que o Gilmar Mendes lê alemão? Quero ver ele fazendo uma prova numa faculdade. Eu quero ver ele na Alemanha. Nunca vai. Ele vai para lugares onde aí entende o espanhol, aí está muito bom para ele. Eu digo isso porque os juízes de antes eram cultos, pelo menos. Eles tinham saber jurídico, eram homens que tinham cultura básica para decidir. Decidir o destino de uma pessoa é coisa grave. Ficam esses despreparados aí condenando qualquer pessoa de 17 anos, 20 e tal, como se a vida durasse uma eternidade, né? São cruéis, não são compassivos, não entendem de direito ou entendem muito bem para contornar a lei ou ignorá-la, né? E continuar fazendo do Supremo o poder moderador que nunca foi, não é e não será. O papel do Supremo é defender a Constituição e assegurar e garantir a segurança jurídica. Ponto. É isso. Augusto, você falou em infâmia, e por falar em infâmia, que não nos esqueçamos que a Rosa Weber, que deixou esse espólio de 340 processos para o Flávio Dino, ao se despedir, protagonizou uma das cenas mais infames da corte, quando ela disse que as presas mulheres no presídio da Colmeia, por causa do dia 8 de janeiro, rezaram e aplaudiram o ministro Alexandre de Moraes durante uma vistoria nas celas. E depois nós aqui exibimos com exclusividade o relato de uma dessas mulheres explicando tudo o que aconteceu e o medo que elas sentiram quando Alexandre de Moraes esteve lá. E a ministra Rosa Weber protagonizou essa cena. A celebração do medo ela fez. Só para complementar, o Silvio lembrou de um fato importante, mas quando eu disse do Supremo como fonte de insegurança jurídica, é recente a decisão do Supremo, que ainda não está válida, mas já há uma decisão de maioria em que a coisa julgada, bom, o nome já diz, né? Você está com o verbo no particípio, né? Coisa julgada. Coisa julgada é o entendimento de que se passou todas as instâncias, era só por questões tributárias, a empresa foi absolvida, por exemplo, de não ter que pagar determinado imposto, não havia mais recurso, bom, então ela não tem que pagar essa decisão. O Supremo decidiu agora que se por acaso ele mudar a interpretação da lei, não é que a partir daquele momento há um novo entendimento, o que já continua sendo insegurança jurídica. Não, é retroativa a cobrança de quem, por exemplo, foi, na verdade, não beneficiado, houve uma decisão favorável da Justiça em todas as instâncias. Para pensar o que é isso. Isso é ruim, porque o Supremo Tribunal Federal, que deveria pacificar, ele está gerando insegurança jurídica, além, obviamente, de tudo que a gente já mencionou aqui.
nenhum advogado hoje, você pode buscar o jurista mais competente do país, mais culto do país, mais respeitado do país e pergunte a ele o seguinte: o senhor acredita que a lei vai ser seguida dentro do Supremo Tribunal Federal? Há alguma capacidade de previsibilidade jurídica? A resposta vai ser negativa. Vindo do Supremo não pode acontecer. Que as primeiras instâncias possam divergir sobre uma série de coisas é compreensível. Por isso que a Justiça tem uma lógica de segunda instância e sim as instâncias superiores de Brasília. Mas quando sai da última instância em segurança jurídica, faz-se o quê? Isso é lamentável, isso atrasa o país, isso condena investimentos no país a não chegarem nunca. E com isso a gente tem problemas econômicos que vão fazer perdurar muito essa desigualdade social no país.